Paz, pessoal do Conexão Jovem. Hoje nós estamos aqui para ouvir e aprender um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Bom, primeiramente vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos guardou e o Senhor nos sustentou, nos manteve firmes, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, e nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, fica conosco, meu Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, traz o discernimento e o entendimento dessa palavra, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, continua conosco, meu Deus, que essa palavra possa entrar e fazer a diferença nas nossas vidas, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, agora vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, a partir do versículo 11. Aqui achei. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Teu irmão veio, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são salvo. Então ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai lhe rogava que entrasse, mas ele respondendo disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Bom, como nós lemos, tinha um homem que ele tinha 2 filhos. E certo dia, o mais novo chegou nele e falou: Olha, pai, eu quero a metade de tudo. Eu quero o que eu tenho direito. E aí, assim o pai fez. Ele dividiu e deu pro filho dele. E aí, o filho mais novo. E aí, passando não muito tempo, o filho foi lá, juntou tudo e partiu para uma terra bem distante. Pensando assim, quem sai do campo para uma terra distante, pode ser que ele
tenha ido pra uma cidade grande pra tentar ganhar a vida de outra forma, né? E acho que ele queria sair muito da casa do pai dele, né? Mas aí, beleza, aí ele foi. E chegando lá, ele deve ter se encantado, uau, tudo novo. Mas aí ele desperdiçou tudo naquela cidade, tudo, 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 perdeu tudo. E passando um tempo, houve uma época de muita fome. E naquela cidade ele já não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha lugar para ficar, não tinha amigos, não tinha nada. Porque acredito eu que os amigos que ele encontrou lá estavam com ele enquanto ele ainda tinha dinheiro, né? Porque depois que ele perdeu o dinheiro, tudo que era ligado, que estava ele ligado ao dinheiro, foi tudo pro ralo. E aí ele devia estar desesperado. Ele estava numa cidade distante da casa dele, tinha perdido tudo, não tinha mais nada, mais ninguém, não sabia mais o que fazer. Mas aí ele conseguiu achar um cidadão que deu serviço para ele. Depois que ele insistiu muito, o cara foi lá e falou: Ó, pode alimentar aqui os meus porcos, apacentar os porcos, né? E enquanto ele fazia isso, ele estava com tanta fome, mas tanta fome, e ninguém dava nada para ele. E ele estava com tanta fome que ele se ajoelhou e começou a comer a comida dos porcos. Até uma hora que ele parou, pensou e disse: Quantos servos de meu pai têm pão suficiente e eu aqui pereço de fome? Porque imagina, ele era filho de um senhor de grandes terras no campo, lá comendo a comida dos porcos, enquanto os servos do pai dele estavam comendo muito melhor. E aí, depois que ele pensou nisso, ele pensou em voltar para a casa do pai dele, pedir perdão, confessar o pecado dele e pedir para o pai dele para que tornasse ele um servo, porque aí a vida dele ia ficar melhor, né? E aí ele levantou e retornou para a casa do pai dele. E ainda estando um pouco longe, o pai dele avistou ele e correu para chegar até ele. Aí abraçou, beijou, tudo. E aí o filho se ajoelhou e disse: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e perante ti. Aí pediu para torna-me um de seus servos. Mas aí o pai, mesmo ouvindo aquilo, ele chamou seus servos e pediu para que trouxessem roupas, sandálias, pediu para que colocassem um anel num dedo dele e para que matassem um cordeiro cevado, se não me engano, porque o filho dele que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado, e festejaram muito com a volta do filho. Imagine a alegria do coração do pai ao ver o seu filho retornando vivo. E aí, logo em seguida, fala que o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, dando duro, estava voltando para casa. Aí, vendo tudo, a música, todo mundo lá, uma barulheira na casa, chegou num servo e perguntou o que estava acontecendo, né? Que ele não sabia. E aí o servo falou: Ai, é o seu irmão mais novo, ele retornou e o seu pai pediu para que matassem um cordeiro para festejar. E aí o filho mais velho ficou indignado e falou que não ia entrar não. E aí o pai saiu e falou para ele entrar, mas ele ainda não queria, porque ele ficou indignado, falou: Pai, eu tô aqui, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca fiz nada, nunca, como é que fala? Nunca, eu sempre cumpri os teus mandamentos e você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Ou seja, o que ele queria era a alegria da carne, porque na fala dele a gente interpreta como se ele estivesse tudo fazendo por obrigação. Eu fiz tudo certo, eu lutei aqui, cumpri o que eu tinha que cumprir e você nunca me deu nada. Eu queria sei lá, ficar alegre. E aí o pai dele falou que: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto
e referido. Por isso que o pai... Ele acho que ele deve ter achado que o pai passou pano pra ele. Mas não é isso. O pai, ele amava os dois. Mas diferente do filho mais novo, o filho mais novo, ele fez as burradas dele, voltou, se arrependeu. E quando o pai dele preparou tudo pra ele, ele se alegrou. Porque a alegria que ele teve na cidade, quando ele tava com dinheiro, a alegria do mundo, foi momentânea e acabou. E quando acabou, ele já não tinha mais nada. Deve ter vindo uma tristeza profunda, mas ele voltou pro pai dele. E quando ele voltou, ele recebeu o quê? Ele recebeu o amor, ele recebeu a alegria, uma alegria que ia durar para sempre. E aí, mas aí o irmão mais velho dele queria o quê? Queria fazer as obrigações dele e ser recompensado com aquilo, né? Mas, enfim, lá no início, quando o filho mais novo, ele teve a brilhante ideia de sair de casa e pegar tudo que ele tinha aí lá, será que ele chegou no pai dele e falou: pai, eu tô pensando isso, o que que o senhor acha? O senhor me abençoa para eu sair de casa, isso e isso? E será que o pai dele, ou será que eles, como fala ali, ele chegou, pediu o que ele queria e vazou? Será que o pai dele deu uma orientação para ele e falou: filho, não é assim, não é dessa maneira, talvez não seja a hora, e orientou ele? Mas na Bíblia não diz isso. Mas quantas e quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa e chega o nosso pai, a nossa mãe, e fala: ó, não é assim, não é dessa forma, não é dessa maneira, não é a hora certa para você fazer isso, aguarde, não sei o quê. Só que a gente, como eu já ouvi bastante, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro, e a gente faz o que a gente quer. E o que acontece? Dá errado. E aí as consequências vêm. E se você faz da maneira que você quer, sendo, tipo, se você faz as coisas a tudo atropelado, quando não é da vontade de Deus e também não é da vontade dos nossos pais, ou seja, dá errado. E aí as consequências vêm. E o filho, quando ele fez tudo do jeito que ele quis, pegou a herança dele e foi fazer da maneira que ele quis, ele teve a consequência, porque ele chegou ao ponto de comer a comida dos porcos. Mas Deus, ele tem um plano para as nossas vidas e ele quer que a gente viva, né? Ele tem o melhor preparado para nós. Mas na parábola, imagino eu que Deus tinha um plano na vida dele, mas pelo simples fato dele querer fazer da maneira dele e no tempo dele, e o que ele queria, né? Ele teve que passar por todo esse processo, dar uma volta muito maior para finalmente chegar, perceber que ele estava fazendo errado, seguir o caminho que Deus tinha para ele e viver o que Deus tinha preparado, né? Porque é uma frase que a minha avó já me falou muito. Quem faz errado faz duas vezes. Porque já aconteceu muitas e muitas vezes dela pedir para eu fazer alguma coisa e falou: ó, é para fazer assim, assim, assim. Mas aí eu fui lá e fiz assado, assado, assado. Porque eu pensei que da minha forma ia ficar melhor, ia ser mais rápido, ou sei lá. E aí deu tudo errado, não ficou do jeito que ela queria e do jeito que era para ser. E aí ela sempre falava: quem faz errado faz duas vezes. Ou seja, se você vai fazer a segunda vez é porque você vai ter que recomeçar. Quando o filho, ele estava retornando para a casa do pai dele, quando ele chegou, ele já não tinha nada, ou seja, ele tinha que começar do zero, recomeçar a vida dele, certo? E vamos ver o que fala em Deuteronômio 5:29 sobre isso. Deixa eu achar aqui, deixa eu ver. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá no Antigo Testamento, começo da Bíblia.
5:29, que diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os dias todos os meus mandamentos, para que bem sobrevivesse a eles e a seus filhos para sempre. Ou seja, na Bíblia diz que tem outras traduções que eu já vi que é se nós obedecêssemos, né? Na Bíblia já fala que se a gente obedecesse, fizesse tudo na reta, as coisas seriam muito melhores e, como é que fala aqui? Para que bem sobrevivesse a eles. Nossa, gente, perdão, sobreviesse a eles e a seus filhos para sempre. Ou seja, é uma bênção a gente obedecer e escutar a voz do Senhor. Mas a gente tem que fazer o quê? Obedecer em todos os momentos. Nos momentos bons, enquanto tá dando tudo certo, continua obedecendo. Quando tá dando tudo errado, continua obedecendo. Por que tá dando tudo errado? Tem um motivo. Ou é porque você quis fazer da sua forma, ou é porque é um propósito de Deus. Então, obedece em todos, porque as lutas e as aflições, elas vão vir de todo jeito. Não tem como escapar. Mas estando em obediência e confiando no Senhor, confia e espera nele que o melhor virá. Mas aí a gente tá falando disso, né? Obedecer a Deus e glória a Deus. Aí você pensa, não, beleza, eu vou obedecer somente a Deus. Meu pai e minha mãe podem falar o que quiser que eu vou obedecer a Deus. Não é assim. Porque obedecendo aos nossos pais, nós vamos estar obedecendo também a Deus, porque esse é um mandamento que diz lá em Efésios 6, de 1-4. Vamos ver agora, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, tá no Novo Testamento. Escola bíblica, gente. Antes eu não sabia nada onde ficava cada livro, não tinha noção de nada. Mas bora lá, Efésios 6, do 1-4. Efésios 6, que diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, e no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E pais, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, esse é um mandamento com promessa, que honra o teu pai e a tua mãe, certo? Isso cumprido para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas tudo tem os dois lados. Cumpre o seu, e os seus pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mas eu não sei como que cria meu filho. Mas tem coisa que o meu pai e a minha mãe faz e eu não concordo, isso que aquilo. Vai orar. Busca na palavra e a solução de tudo. A oração, a palavra e o diálogo. Conversa com Deus primeiro, fala com eles e as coisas fluirão em nome de Jesus sobre as nossas vidas. E é isso. Uma coisa muito essencial é o diálogo. E da mesma forma que é essencial o diálogo com os nossos pais, é essencial o nosso diálogo com o nosso Pai Celestial. Porque o Senhor, Ele quer nos ouvir. Ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. Fala com Ele, que Ele vai te responder, Ele vai falar com você. Pode ser, Ele pode colocar no seu coração. Mas como eu vou saber se é do meu coração, se é da carne que eu vou fazer as coisas ou se é do Senhor? Vai ser muito forte. Aí, uma vez, o pastor minha avó não sabia o que fazer. E aí o pastor falou: faz o que tiver mais forte no seu coração. E ela fez, e deu certo. Glória a Deus. Então pede pro Senhor, me dá um sinal que eu preciso saber. E Ele vai te responder, em nome de Jesus. Amém?
Bom, então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou vai lá no nosso Instagram, se eu não me engano é Conexão Jovem Kaká, e pergunta lá. Não fica com dúvida. Pergunta, busca na palavra e tamo aí pra qualquer coisa. É nóis!